Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia agora aqui, nesse início de semana. Vamos embora começar nosso dia, a nossa segunda, porque tem muita coisa boa hoje aqui no programa. Vamos começar, a nossa segunda com o nosso quadro Papo de Segunda, pois é. E hoje o nosso tema é moda dos anos 2000. Não sei se você já percebeu, mas sim, nós temos aí várias tendências que ficaram muito em alta lá nos anos 2000 e que agora elas estão voltando, mas que também estão afetando um pouco, tá? Algumas pessoas. Já nós vamos conversar sobre isso e você vai entender muito melhor, tá? Esse papo. Também ainda hoje aqui, pessoal, nós vamos falar sobre o concurso Miss Plus Size. Vocês vão saber mais informações desse concurso nacional que vai acontecer aqui em Maceió. Já também tem mais detalhes. E olha, amanhã, dia 26, é o Dia dos Avós. E é claro que esse tema também ele não ia passar, assim, ileso aqui no Bem Assim, não. Nós também vamos falar sobre isso já aqui no programa. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada, tá, pela sua companhia. Vamos embora começar o nosso dia por aqui hoje, mas antes, lembra de acompanhar a gente também lá nas redes sociais, tá? Nas principais plataformas. Nós estamos lá no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Tá tudo aqui, passando na sua tela. Corre lá para acompanhar a gente. E é claro, também que você consegue nos assistir além aqui do canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou também pelo nosso aplicativo da TV Mar. Vamos embora começar o nosso dia por aqui hoje? Sim, viu, pessoal? Os anos 2000 eles estão com tudo. E com eles voltaram também alguns fantasmas dessa época. Por exemplo, aí o culto à magreza escancarado na moda e a perigosa pressão em torno disso. É um dos principais, inclusive, assuntos aí das redes. Vídeos com a hashtag Y2K, que significa Year, vou falar assim, em português mesmo, ano 2000, em português, tem mais de 2 bilhões de visualizações no TikTok. E esse é o tema de hoje aqui no Papo de Segunda. Eu já estou com ela aqui no estúdio, Nielke Nóbrega. Bom dia, psicóloga, com a gente para conversar um pouquinho sobre esse assunto. E que assunto, né? Verdade, Mara. Bom dia. Bom dia, querida. E quem nunca, Será que eu tô dentro desse padrão? Sim. De repente, a gente mesmo, talvez hoje mais cedo, trocando de roupa, ficou, será que esse tamanho tá legal? Será que eu não tô precisando de entrar no tamanho 0, que é o que o Y2K traz pra gente? E traz com uma conotação ainda mais preocupante, porque a alimentação é algo que é necessário para a vida. Sim. A gente precisa. E esse padrão, ele traz uma restrição, um cuidado excessivo em como tu tá se nutrindo, ou melhor, deixando de se nutrir. Então é bem importante que a gente pare para pensar. E numa rede como o TikTok, onde tem trilhões de visualizações, os nossos adolescentes são os que mais acabam acessando e mais acabam disseminando essa ideia. Então é bem preocupante. Muito. Por falar em preocupante, é preocupante a volta dessa estética dos anos 2000? E a gente, inclusive, está vendo já nas passarelas mesmo, Tem uma marca que, inclusive, desfilou aí recentemente uma mini saia, que realmente é mini, porque ela é bem, assim, cintura baixa, como a gente chamava antigamente. E aí acabou, trazendo assim, meu Deus, quem é que vai conseguir usar essa saia, Quantas pessoas vão conseguir usar essa saia de uma maneira muito confortável? E quando eu vi esse vídeo, vi essa passarela com esse padrão, me remeteu a algumas pesquisas que tinham atrás. Então, isso não é de agora. Lá no Reino Unido, se eu não estou enganada, teve uma marca também, onde foi associado a beleza, sucesso, a magreza. Então, isso já fica meio que como se fosse uma marca
Aí de que tipo? Para você ser bonito, para você ser bem-sucedido, tu precisa ter esse padrão. E é um padrão muito inflexível, tá? E aí se a gente para um pouquinho para pensar, eu fui mais adiante, eu disse, eu vou pesquisar o que é esse tamanho zero. Eu confesso para você que eu não vou me recordar exatamente dos centímetros, né? Tipo busto 59, quadril, cintura. Mas o que me chamou a atenção, Mara, é que essas medidas desse padrão de beleza é comparado com medidas de crianças de 8 a 10 anos. Então, assusta, né? Muito. E aí, se a gente for parar para pensar, um adolescente com 14, 13 anos, ele já saiu desse padrão. Que ele está se desenvolvendo. Exatamente, ele está ganhando massa e tal. E é importante que os pais comecem a observar um pouquinho. Tem alguns sinais do tipo assim, ele começa a deixar de comer coisas que ele gostava muito. Ele começa a ter uma excessiva preocupação com o rótulo, a querer fazer uma atividade física, que eu brinco, né? Eu digo, gente, é muito importante, né? Isso proporciona, ativa na gente qualidade de vida. Mas é o como eu estou fazendo isso, de forma tão excessiva. E aí, infelizmente, as mídias, elas são necessárias, né? Ainda agora, depois desses 2 anos que nós passamos, se fizeram muito mais presentes na nossa vida, mas é esse equilíbrio que a gente não está tendo. E os nossos adolescentes, eles estão formando a identidade deles. Sim. Então, essa geração Z, se a gente para pensar, né? Eles já nasceram nessa era digital, então isso para eles vai ser algo comum, mas é como eu estou fazendo. E aí, quando eu não consigo alcançar, aí eu começo a me isolar. Eu começo a não querer ter contato com outras pessoas da minha idade, porque eu não estou dentro daquele padrão que exige, né? Eu começo a ficar mais triste do que o necessário. Tem adolescentes que se automutilam, né? Que começam a usar substâncias, enfim. É uma bola de neve que vai aumentando. E sem contar dos adolescentes que desenvolvem transtornos alimentares, como anorexia e bulimia, né? E a gente começa a se perguntar do porquê que isso tudo está voltando, né? Porque, sei lá, nos 2000, 22 anos atrás, isso estava muito em alta. 20 anos atrás estava muito em alta. Por que tudo isso está voltando agora? Tem algum sintoma, não sei se seria essa palavra, assim, alguma sensação de nostalgia, de viver o que você não viveu? E isso é comum pra gente. Né? De repente a gente vê o nosso filho, a gente vê o nosso amigo, né? Ou o filho do nosso vizinho, alguma coisa, e a gente, poxa, como eu era nessa época. Então, essa é uma sensação boa, é sempre aquela questão do equilíbrio, é como eu estou vivendo isso. E aí uma coisa que é muito comum, além dessa questão da mídia, assim, hoje a gente tem as redes, né? Assim, TikTok e tal. Mas antigamente, há 20 anos atrás, nós tínhamos as revistas, nós tínhamos os programas de TV, onde tinham aquelas modelos, né? Que estavam lá e apresentavam um padrão que quem não queria ter o cabelo de determinada modelo, o corpo da outra, enfim, a gente construía uma autoimagem idealizada que nem sempre, dependendo do teu biotipo, você vai conseguir alcançar, né? E aí você vai acabar achando que não tá legal, que não tá boa. E eu tava também lendo, né, que é algo que não é só de agora. Às vezes eu escuto os meus adolescentes no consultório falando que, mas o meu pai, a minha mãe comentou isso. Os meus pais, talvez os seus pais, né? Os nossos amiguinhos, primos. Hoje a gente vai falar, é bullying, tá chamando de gordinha e tal. Isso, mas na minha época... Isso já existia. E aí o padrão de ser saudável ou não, dependendo do filho, você tá comendo demais, né? Hoje, se a gente para pensar, tá muito excessivo. Até a preocupação dos próprios pais com crianças de 3, 6 anos, onde a gente viu também uma pesquisa no Reino Unido que sinalizava que elas já estão preocupadas com a imagem. Elas nem entraram na escola ainda. Nossa. E elas estão preocupadas do tipo, tô gordinha, será que eu vou ser aceita? Então, é a aceitação, essa preocupação excessiva, né? E aí, por isso que a gente precisa entender que na adolescência, essa formação da identidade está acontecendo. Então, essa autoimagem, que muitas vezes as pessoas associam apenas ao aspecto físico, quando a gente fala de autoimagem, existe a diferença entre autoimagem e imagem corporal. A autoimagem é o conhecimento que tu tem do teu corpo como um todo, não só da aparência física. E aí, para que eu venha ter uma autoimagem, é os seus valores, são as suas habilidades.
E aí a gente vê nessa moda atual, né, que volta aí, que retoma os anos 2000, a ideia de que para se ter sucesso, você precisa ser magro. E aí volta, né, com uma força total a ideia de preciso fazer restrições de alimentos. Porque eu preciso estar no corpo zero. Sim. Eu preciso usar a calça 36. Né? E se a gente para pensar, eu nunca usei 36. Acho que nem quando eu era adolescente. Mas enfim, faz parte. E aí a gente precisa entender que essas adolescentes começam, eu falo mais essas adolescentes porque as meninas acabam tendo feminino, né? Um percentual muito maior. Porém, a gente já vê hoje em dia os meninos também entrando nessa vibe. Né? Mas é importante a gente pensar que a tua imagem, o que você está transmitindo no teu corpo, não significa o que tu é, né? A tua autoimagem. Então a gente precisa ter essa diferenciação aí, saber que você vai ser bonita, linda, competente, ter sucesso, independente do que está vendo aí, do tamanho que você está usando. É um processo entender, aceitar isso. Principalmente quando a gente fala de adolescente. Sim, e aí vem de novo, né, nos remete aquele trabalho que a gente fez sobre orientação de pais. Sim. Na questão de como os pais são influencers. Muitas vezes, eu não tô assim, mas o meu pai, a minha mãe olha pra mim e fala, vou fazer dieta porque eu acho que eu não tô muito bem, né? E aí eu vejo, tá, eu não tô mais, meu pai tá fazendo dieta, isso aqui é mais saudável, eu começo a entrar naquele universo, mas de repente pode ser que meu pai, a minha mãe tenham uma necessidade, mas outros momentos não. Os pais também estão fazendo porque isso está sendo um padrão exigido na sociedade como um todo, né? E aí, de repente, a autoimagem dele sendo extremamente influenciada pela imagem corporal que ele precisa apresentar de uma forma tão rígida, né? E, Niel, que assim, eu acho que não tem como a gente falar, né, sobre esse culto, né, a magreza, que é isso, né, que é o bonito, esse padrão é que é o aceitável perante a sociedade, sem também falar sobre os transtornos, né, aí de alimentação. Sim. De fato, eles podem vir a acontecer? E já estão acontecendo. Já estão acontecendo. Né? Se a gente para pensar, essa moda é uma moda que realmente existiu lá e ele tinha uma ideia de um padrão de um índice de massa corporal mínimo. Sim. E aí, isso é o que caracteriza, né, um dos sintomas do transtorno alimentar chamado anorexia, que é muito frequente nos adolescentes, tá? Temos também a bulimia, só que a bulimia é o comer compulsivo, que é o que eles não querem. Se eu quero entrar no padrão zero, né? Eles têm que parar de comer. Então, a restrição alimentar é total. E aí, as redes também acabam influenciando. Porque, tudo bem, você vai no endócrino, você vai no nutrólogo, vai no nutricionista, ele vai te dar dicas e orientações que são, né, aceitáveis, viáveis para o teu desenvolvimento físico, porque o adolescente, ele está queimando muita energia, porque ele, né, e calorias, porque ele está perdendo mesmo, ele está se desenvolvendo. Mas aí ele começa a fazer isso excessivamente. Sim. Então, e tem aqueles que querem fazer cirurgias, sabe? Aí, eu não lembro exatamente, mas era tirar o mocinho do lugar para dar uma aparência de que estava menor, né? Então, nossa, a gente tava tirando até a costela, né? Disse, não, quero tirar a costela, quero ficar com a cintura mais fina. E aí a gente volta, né? O padrão Barbie, o padrão Ken. Gente, peraí, a Barbie é desde quando? Ela sempre foi desse jeito, né? Ela é um padrão, uma boneca que a gente lembra, assim, de beleza até hoje, mas a gente não precisa ser uma Barbie o tempo todo, né? Para ser aceita, para ser legal, para ser bacana. E aí os transtornos alimentares, eles acabam levando a uma restrição total e essas pessoas acabam tendo outros problemas físicos. Problemas de respiração, problemas de locomoção, problemas cardíacos, problemas na pele, problemas dentários, né? Porque a indução, muitas vezes, do vômito acaba desgastando o esmalte do dente. E é importante a gente lembrar que o pai e a mãe não percebeu, mas eu fui no dentista e aí a dentista notou. E a dentista pode sinalizar para esses pais. Olha, tá tendo um desgaste no dente dela, um pouquinho mais excessivo, né? Tem um sinal, muitas vezes, que a gente chama de sinal de Russell aqui no dorso da mão, né? Que é de tanto induzir o dedo na garganta para proporcionar vômito. Usos abusivos de laxantes e dietas, assim, extremamente restritivas, sabe? Onde, às vezes, essas pessoas ficam que elas precisam ser internadas. E aí vem um outro problema, né?
Em São Paulo, a gente tem na USP o Ambulim, que é o ambulatório de transtornos alimentares, onde tem um hospital dia, mas aqui a gente não tem isso ainda. Então, se esse quadro se expandir, a gente vai precisar internar essas garotas. E a gente vai internar essas garotas aonde? E aí você pode dizer, internar sim, porque elas chegam a um nível onde elas não podem nem andar. Nossa. Então, para sair de um local do outro, quando elas estão no hospital, elas vão muitas vezes de cadeira de roda, né? Porque elas, um mínimo de energia que elas começam a não querer perder. E elas fazem de tudo. Porque aí tem que ficar fazendo peso diário para ver como é que elas estão. Então, elas colocam moeda na calcinha para pesar quando elas forem, né, pro peso. E aí eles pedem para que tirem tudo, que é para que não coloque nada. Sim. E aí, como elas têm que ter alimentação, muitas vezes elas se recusam totalmente que essa medicação precisa ser via sonda. Nossa. A esse nível, né? E aí elas começam a ganhar peso, a distorção da imagem tá imensa no sentido de eu tô me vendo gorda e ela realmente se vê gorda e é extremamente magra. E é necessário todo um trabalho de uma equipe multidisciplinar. E essas meninas também, elas ficam tão nesse sentido que se não tiver uma determinada, assim, porque a gente pensa, uma internação é algo muito invasivo. Mas elas podem vir a óbito, tá? Então é importante que a gente tenha esse cuidado, né? É o nosso futuro, essa geração. E aí, como é que eles vão ficar? Pois é, e deixar esse alerta, gente, é essencial. Olha, sabe como é que agora, né, que é o corpo, né, que o pessoal quer, que o pessoal está gostando? Corpos sem curvas, com ossos aparentes e um padrão de beleza que muitas vezes parece inacessível, né, Nielke? E se a gente para olhar, elas estão cultuando tanto uma beleza que quando a gente olha de fora, assim, fica algo meio que cadavérico, tá? Mas elas não conseguem. Então, eu costumo sinalizar para eles do tipo, você tá tão preocupada com a beleza e tal. E aí eu vou no contrário. Mas a tua pele tá muito ressecada. Porque aí elas começam a ter outros danos. Sim. E aí você pode pensar, não, mas ela vai começar a se preocupar com a pele. Mas é legal, é a forma como você vai estar conduzindo que vai sinalizar para ela, olha, a tua pele tá ficando parecendo uma escaminha de jacaré, né? Então, como é que uma pessoa tão linda feito você tá com uma pele assim? Esse dente aí, então você vai trazendo algumas outras coisas para ela. Cabelo, gente do céu. O cabelo cai muito, né? Muito, né? Então, são inúmeras coisas que, se a gente para pensar, o que a mídia traz com uma beleza estética, tudo bem, ok, é importante, mas é como eu tô conduzindo isso. E eu tava até vendo uma analogia, né, esses dias, assim, pensando, eu falei, é como se a gente brincasse numa gangorra. Eu não sei você, mas eu nunca gostei muito da ideia de quando um sobe e o outro fica lá embaixo, né? Aquela sensação de que não é ruim, é tipo, você pode, eu não posso. E eu sempre, quando brinco de gangorra, né? Porque pode ser estranho, mas eu brinco de gangorra de vez em quando. Quando tem alguns parques permitindo. E aí eu sempre tento trazer aquela ideia do equilíbrio. Sim. Porque os dois podem ficar naquela mesma altura. Então você pode comer de forma saudável, praticar exercício físico e também ter sucesso e também ser bonita. Também usar um tamanho 40 e você também tá legal. Então é importante que a gente respeite a nossa genética. A gente respeite também a nossa cultura, o nosso padrão. Então, assim, a mulher brasileira tem um biotipo diferente. Sim. A gente está tentando se moldar aí, mas se for por uma questão de saúde, de qualidade de vida, você está entrando numa dieta, né? Você está precisando fazer esses cuidados, tudo bem. Mas se for por um padrão de exigência do tipo, eu tenho que ser aceito, eu só vou ser legal, bacana, eu só vou ser feliz se eu for magra, tamanho 0, aí não vale a pena. Pois é, viu? Qual que é a grande mensagem que fica, então, em Nielke? Ou até mesmo algum sinal de alerta, né, que se pode aí reforçar para o pessoal que está nos acompanhando sobre esse assunto? Olha, é bem tenso falar disso tudo, né? Sim, muito. Mas tem uma frase que eu não vou lembrar agora, mas é de um escritor irlandês que ele diz que a beleza, ela não está no corpo, mas sim ela está no coração. Então, eu acredito que é mais ou menos isso. É o que você transmite, a sua autoimagem, ela vem de dentro. Eu costumo dizer que é o que fica depois que sai a make, que sai a roupa, que você tira tudo e é o que fica lá.
Então, essa é o mais importante, né? A beleza vem do coração. Ai, maravilhosa demais, gente. Que bate-papo legal, né? Um assunto que sim tem o seu peso e é muito importante ser debatido, mas que a gente, né, consegue trazer aqui para vocês de uma forma bem mais leve, como um alerta, para que vocês fiquem muito atentos a isso, tá? E não se deixem envolver por esse padrão aí, que muitas vezes pode acabar nos prejudicando até na nossa saúde. Nielke, quem quiser saber mais, quem quiser acompanhar você, por favor, deixa aí os contatos e redes sociais. Tá, tem o PC Nielke Nóbrega. E aí, se vocês quiserem algo que a gente traga para o bate-papo de segunda, tanto eu quanto a Mara, a gente manda está aqui abertas, né, para receber. O que é que vocês gostariam de saber? Ah, a gente viu sobre isso. Então, estamos aqui. Muito bem, obrigada, meu Eu que amor. agradeço. Sempre maravilhosa aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho. Bom Obrigada. dia. E você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí, ainda tem muita coisa para rolar no programa. Daqui a pouco estou de volta.